Oi, oi, gente. Obrigada por vocês terem compreender que infelizmente tecnologia tem isso, né? Às vezes dá um tiltzinho. Oi, Marco, cadê você? Solicitou? E aí, Ju, o que é que tá faltando? Ele entrou, mas não solicitou. Aí, como é que eu posso adicioná-lo? Sim, mas não está aparecendo para mim a solicitação dele, entendeu? Não está aparecendo para mim a solicitação dele. Agora sim. Beleza. Já está dando. Certo. Mas eu acho que tem alguma coisa que está lento, porque alguma coisa que está lento, porque ele não está tá dizendo que está aguardando ele entrar e ele não entra. Oi, Marco está me ouvindo? Pamela, veja se você liga para ele e orienta ele, porque ele está dando uma mensagem de que ele não consegue entrar. Ele não pode entrar. E a semana inteira foi tranquila, né, nesse sentido. Hoje está dando essa zebra. Primeiro porque ele estava tentando entrar pelo computador, então não dá certo. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-lo aqui. Oi, Prontinho. prontinho? Prontinho. É porque ainda está girando, tá lento. Aqui, É, a imagem para mim não está aparecendo, acredita? tá lento mesmo a internet aqui. É? A sua internet não está legal, não? Fique Tá? perto do Wi-Fi. Não, tá normal. Eu tô inclusive com 4G, o do micro tá normal também. Pois é, mas eu acho então que então mas a minha tá tranquila. Você não está vendo minha imagem? Sim, E vamos conversando até a coisa acontecer? normalizar. Porque a minha imagem tá congelada para você, né? Não, tá sem imagem. Que Tá estranho. tentando. Vou Tá- sair e entrar de novo, então. Por favor. Certo. Deixa só ele entrar de novo. Pronto, visualizar. Agora vai dar certo. Agora dá. Vai dar certo. Pronto. Marco, enquanto eu lhe vejo, hoje a gente encerra, a gente vai papeando. Hoje a gente Perfeito. encerra a semana de comemoração dos 37 anos da casa. É um prazer enorme, a semana inteira foi muito rica, foi algo que a gente acabou não planejando muito, e as coisas aconteceram de uma forma muito favorável, e todos os dias têm sido assim muito gratificante. Então hoje, certo, hoje estar com você é uma bênção também para a gente, uma alegria, pelo quanto você é querido
por André, por Sandra. Sandra hoje disse, eu amo aquele menino. Aí eu Olha disse que só. ela disse que vai entrar, porque ela está cheia de lives também, né? Tá todo mundo assim. Tá, tá Então, apertado para todo mundo. tá apertado para todo mundo. Então hoje, talento, não se preocupe não, que daqui a pouco você aparece. É, hoje o tema é um tema que você domina muito bem, então eu vou passar a bola para você, aí daqui a pouco o povo te vê, tá certo? A sua carinha linda aparece aí, ok? Tranquilo. Gostou? Pois a bola é com você, meu amigo. Perfeito. Né? Vá começando que depois ajeita, ó, disseram aqui. Exatamente. Pelo É a menos a minha minha filha. voz está saindo? Hã? A voz está saindo normal? A voz está saindo normal. Então, deixa eu só fazer uma provocaçãozinha, mas eu sei que você não precisa disso, não, né? O grande desafio, o grande problema é a luta que a família tem na redenção do homem na Terra. Então, são as dificuldades, são todas os conflitos que começam no lar. Com a sua experiência aí na FEB, com toda esses projetos e programas que vocês têm desenvolvido para melhorar, para ajudar, para viabilizar, é com você. Tá certo. Nosso agradecimento, Cristina, pelo convite, por esse momento de estarmos com a equipe aí do nosso lar espírita, nessa fase de comemoração, né, dessa casa que é muito querida aí em Natal. Tá? Quando nós trazemos esse nosso momento hoje, em que a família termina estando dentro do lar, por uma situação de exceção, nós encontramos, até mesmo por notícias que estão sendo colocadas no mundo todo, nos países que já estão um pouco mais adiantados que a gente na fase do corona, uma situação que eu poderia dizer que é até triste. Muitos lares estão sendo desfeitos. A estatística demonstra que depois que passa essa fase em muitos países, o aumento de solicitação de divórcio chega a 20, 30 e poucos %. Né? O que é que tem ocorrido? É pesado, é pesado. Muito pesado. O que é que tem ocorrido? Nós estamos vendo uma situação em que as famílias vivem, mas não estão acostumadas a conviver. E no momento em que foram colocados de uma maneira compulsória para um convívio forçado para uma situação hoje do corona, estamos vendo alguns desastres muito fortes dentro da família. São pessoas que literalmente eles se aguentavam, se aturavam, mas na convivência não estão conseguindo. Eu mesmo tenho colegas de trabalho que, quando fazemos as nossas videoconferências, até mesmo algumas mães falam assim, espero que esse momento acabe logo, já não estou aguentando mais ficar dentro de casa. Né? E é interessante que essas colocações, às vezes, estão ocorrendo pela situação da convivência com os próprios filhos. O mais absurdo é uma situação dessa, em que os pais hoje que ficam muito no ambiente laboral, dentro dos seus locais de trabalho, terminam tendo uma convivência muito pequena com os filhos. Exatamente. Né? É o período da manhã, enquanto estão arrumando para ir para a escola, às vezes na hora do almoço, à noite na hora de dormir, mas agora não, agora está sendo um período de 24 horas. E essa questão das 24 horas estão aparecendo situações, diferentemente, se nós formos pegar dos nossos pais, algumas décadas atrás, né, nós todos provavelmente tínhamos aquela mãe que cuidava de 4, 5, 6 filhos e conseguia educar todo mundo. Né? E não reclamava, porque sabia que a carga da família era isso mesmo e estava tudo bem. Lavava, passava, acompanhava os filhos na escola, fazia a comida, né?
uma série de coisas, estava lá firme, chamando a atenção, colocando de castigo, né? Indo na escola, resolver os problemas. Né? Hoje, quando a gente pega essa situação da família, as coisas não estão tão mais fáceis porque as pessoas não estão acostumadas a conviver. E esse conviver em família, esse momento, e é muito bacana que a gente traz aquele princípio que está no Evangelho, que de todo mal se extrai um bem, né? Uhum. Então, o chamado para esse momento é o chamado mesmo da família. É o chamado em que a gente tem que estar voltando para dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes domésticos, e traduzindo aquela campanha que existe há 26 anos no movimento espírita, que o melhor é viver em família. Para a gente apertar mais esse laço e trazer isso para o nosso cotidiano com uma tranquilidade do que é que deveria realmente ser. Né? E é muito interessante que nós precisamos passar por essas provas, por esses desafios constantes, e dar chance para que a gente possa estar transformando a nossa maneira de encarar as coisas que antes estavam até escondidas. Quando as dificuldades aparecem dentro dos nossos lares, é muito comum que nós, cada um de nós, tenhamos a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de querer resolver. Só que a outra pessoa, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, né? Às vezes os nossos pais, também tem outra maneira. E o que é que acontece? As incompreensões dentro dos lares começam a ocorrer. Eu não aceito o outro não aceita o meu jeito, e olha só. Né? Então, é um momento em que a gente tem que estar estabelecendo de compreensão. Acima de tudo, compreensão. A convivência, ela permite que a gente possa estar se enxergando e abrindo mão, muitas das vezes, do nosso querer para estar pensando nos outros. Esse é um princípio muito claro. Né? Em que a gente, para resolver uma dificuldade, nós não temos que estar fazendo do meu jeito. Mas tem que estar sentando agora do nosso jeito. O que é que você pensa? O que é que eu penso? Né? O que vai ser melhor para nós, e não o que vai ser melhor para eu. Porque no momento em que a gente centra no nosso umbigo, na minha forma, no meu jeito, estamos o quê? Trabalhando a questão exclusiva do egoísmo, do orgulho, da ambição única que eu que estou mandando, que é o que eu quero. E o conviver em família não é isso. Né? Então, na hora em que a gente traz, até começando com o André na segunda-feira, quando ele nos trouxe o processo da evolução, né, de tudo aquilo, o que é essa evolução? É da gente estar abrindo mão, muitas das vezes, do nosso querer, em benefício do outro. E nesse momento de convivência em família, a base é exatamente essa, porque a família ela vai estar facilitando o processo que na questão 912 do Livro dos Espíritos, a resposta é exatamente essa, é praticando a abnegação. E o que é a abnegação? É você abrir mão das suas coisas para pensar no outro. Né? E é muito interessante que exatamente, né? Essa questão ela vem antes de Kardec trabalhar o item orgulho e egoísmo. Uhum. Né? Então, nós estamos vendo essa situação de hoje, quando se coloca no nosso título aqui, do aperte mais esse laço, é de estar prestando atenção na família que pede socorro. Isso. E, às vezes, nós estamos sendo os predadores desse processo da família pedindo socorro, em vez de estarmos sendo nós os facilitadores para que as dificuldades não venham a acontecer. Né? Nós vamos lembrar Paulo de Tarso, na carta de 1 Coríntios 10, né? Ele fala que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso, tudo é permitido. Uma frase bela. Ele coloca, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, continua o Paulo, né?
Normalmente a gente só tem o início dessa frase. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Mas na carta dele, ele chega a dizer ali depois dessa frase que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Né? Essa tem que estar sendo a base para uma convivência em família. A gente tem que estar trabalhando na situação de colaboração o tempo todo. Porque muitas das vezes, vamos lá, algumas das situações que nós temos hoje, tenho colegas que chegam a falar assim, mas a minha esposa não faz isso, ela está pesando porque ela não está fazendo aquilo. E a pergunta e você? Está fazendo o quê? Está fazendo a sua parte? Exatamente. Porque é muito fácil a gente estar cobrando a coisa dos outros e não ver o nosso lado. Então, a participação nossa, como homem, como marido, como pai, ela tem que estar no pé de igualdade junto com as nossas esposas, com as nossas mães que estão dentro do lar. Claro! Porque se eu estou tendo o meu ambiente de trabalho no home office, muitas das vezes as nossas esposas também estão. Isso. Então tem que compartilhar, não é? O tempo todo. Né? E aí é um processo de reaprendizado, e reaprendizado mesmo, para que a gente possa estar de braços dados nesse momento, fazendo o que deve ser feito. Por exemplo, uma situação muito comum nos dias atuais. Bom, esperamos que isso não esteja acontecendo nesse momento do Covid. Mas era muito comum, na hora do almoço, por exemplo, as pessoas colocarem os seus pratos, um ia para a sala, o outro para a cozinha, o outro ia para o quarto comer em frente ao computador. Né? Cada um ia para o seu apartamento dentro da própria casa. Exatamente. Eu falo que cada um ia para a sua caverna. Né? Era a caverna que cada um se escondia na hora da refeição. E a gente esquece que Jesus, ele deu um exemplo lindíssimo, lindíssimo. Nós vamos encontrar no Evangelho Jesus em torno de uma mesa em muitas histórias. E o que é que ele estava fazendo nesse momento? Se alimentando, mas ele aproveitava o momento da alimentação para quê? Para conversar, para ensinar, trocar ideias, né? Então é uma das maneiras, eu diria assim, lindas, que a gente não pode deixar de passar, é de recuperar o momento da alimentação, como Jesus nos ensinou. De estar sentando com a família em torno de uma mesa, apertando os nossos laços nesse momento do recolhimento, e estar conhecendo a ideia de um do outro, estar trocando uma conversa com o filho, porque muitas das vezes, até mesmo dentro desse instante, para quem está fazendo o teletrabalho, o home office, né, termina tendo que ter um tempo junto à sua família. E às vezes esse tempo é desperdiçado. Né? Então, apertar os laços vai muito nessa situação. Ou seja, nós estamos num momento de escolha. Vai estar fácil? Lógico que não. Né? Provavelmente, muitos vão estar querendo voltar ao trabalho porque já não aguentam mais ficar dentro de casa. Isso é verdade. Entendeu? Outros, por exemplo, eu estou adorando ficar dentro de casa com a minha esposa. Né? Estamos trabalhando em conjunto, tocando a casa. Nas atividades espíritas é muito interessante, porque não duplicou, não, quintuplicou. Né? Hoje, para um movimento espírita, tem muito mais trabalho do que antes, nessa situação. Né? Eu nunca trabalhei tanto, Marco. Exatamente. Então, a gente aproveita. 14, 16 horas por dia. E é isso mesmo, Cristina. Né? Então, a gente tem que aproveitar esses nossos momentos de fazer a escolha correta. Isso. E essa escolha correta... E tem uma coisa que eu queria que você falasse, porque veja,
Não é só a questão das escolhas corretas, é descobrir o outro, repaginar a sua relação. É, agora que você está tendo tempo, aprofunda no outro e se permite que o outro aprofunde em você. Porque eu acho assim que está sendo uma oportunidade que está sendo focada nas discussões em lavar roupa suja do que tirar proveito para reflexionar na vida dois, na vida familiar. Entende? Na vida 2, na vida 4, na vida 6. Não é verdade? É verdade. É fato. E por isso, Emmanuel tem uma fala que ele diz assim, viver é para todos os dias, agora o conviver, ele coloca a dificuldade da convivência. É verdade. Né? Mas qual é o sentimento que está por trás disso? A gente está olhando para o nosso próprio umbigo. Isso. É o egoísmo ainda focado nessa situação que dificulta. Né? Quando Paulo nos coloca que a gente não tem que estar pensando no nosso próprio bem, mas sim no do outro, quando ele fala que tudo é permitido, mas não tudo. Tudo. Exatamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma fala quando se diz a felicidade, e todo mundo quer a felicidade. Né? Mas a felicidade não é encontrada quando você busca as coisas para você. É paradoxal. A felicidade só é visualizada quando você faz o outro feliz. Então, no momento em que você busca a felicidade do outro, você encontra a sua felicidade. Né? É interessante esse paradoxo doutrinário, mas é a realidade. Porque aquele que está buscando a sua felicidade, ele está sendo egoísta. Isso. Né? Aquele que busca a felicidade do outro, a felicidade volta para si. Né? É muito interessante esse princípio doutrinário e uma prática de vida que a gente tem que ter muito claro. Quando se traz isso para uma questão de família, nós vamos ver, por exemplo, quando é que uma mãe é feliz? Quando o filho está feliz. É verdade. E se a felicidade desse filho está sendo ocasionada por uma coisa que a mãe fez, ela fica radiante. Com certeza. Então, o princípio da relação dentro do lar tem que estar sendo muito essa. Nós estarmos focando na felicidade daqueles que convivem conosco. O nosso querido Chico Xavier tinha uma frase que era dele a frase, não era de nenhum espírito que passou por ele, né? Mas ele falou assim, eu me obrigo a ser como eu devo ser. E permita ao outro, ser o que ele quer ser. Né? É lógico que respeito pelo outro. Exatamente, né? E óbvio que retirando a responsabilidade da paternidade e da maternidade, que vão funcionar no processo educativo, tá? Nas relações entre pessoas adultas, que o princípio é exatamente esse, na relação entre pessoas adultas, nós não estamos aqui para obrigar ninguém a ser como a gente gostaria que ele fosse. Até por uma coisa muito simples. Nós não conseguimos ainda ser o que nós gostaríamos que nós mesmos fôssemos. A gente não consegue nos obrigar a ser o que a gente gostaria de ser. Como é que a gente vai querer obrigar o outro a ser como a gente gostaria? E que ele não consegue ainda também, como nós. Exatamente. Né? Então, é muito louco, não? Isso... Ixi, né? E é interessante mesmo. Fica uma situação da gente querer obrigar o outro a ser como a gente gostaria e a gente nem consegue ser aquilo que a gente gostaria que nós fôssemos. Né? Então, a preocupação inicial é essa. A gente tem que estar preocupado com as nossas questões. O foco, hoje, dentro do nosso lar, tem que estar muito buscando
O que é que a gente tem que fazer? Em Atos dos Apóstolos, Pedro tem uma fala que eu acho muito linda. Ele diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Né? O que é que ele chama? É a nossa liberdade. Agora, use a liberdade para fazer o bem. Principalmente. Né? E nesse momento de família, a gente termina falando assim, não, mas a minha emoção, o meu sentimento, eu estou sentindo. Ok, tudo isso é real. Né? A gente sabe que você está sentindo tudo isso. Mas, contudo, você não pode estar sendo guiado por esse sentido e estar se sentindo seguro para fazer algumas coisas que vai fazer mal para outras pessoas. Isso. E que nada é casual, né, Marco? Exatamente. Então, perceba os seus sentimentos, entenda os seus sentimentos. Agora, racionalize nesse momento as suas ações. Não se deixe guiado. Não se deixe guiado por um sentimento que, às vezes, mas está sobrando tudo para mim. Né? E aí você cruza os braços dentro de casa, faz cara feia, não dá atenção à esposa, não dá atenção ao marido, começa a brigar com os filhos. E aí? E você falou uma coisa interessante, que alguém fez aqui uma pergunta, fez uma citação, que é aquela história, como hoje as empregadas, as faxineiras, estão sendo dispensadas por tempo pelo coronavírus, então é o momento de fazer o almoço juntos, de arrumar a casa juntos, de sentir prazer nessas pequenas coisas, né? E isso é muito importante, não é verdade? Perfeito. Né? Vamos estar lembrando no Livro dos Espíritos, não falha a memória, quando Kardec fala sobre a questão da educação, ele nos diz que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Né? Dentro do lar, principalmente para quem tem filhos ainda em processo de formação, tem que aproveitar esse momento para estar trabalhando essa questão da criação dos hábitos. Né? E fazer desses hábitos a questão de uma disciplina. O que é disciplina? Vamos lá, lembrando de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. O que é disciplina? A disciplina é um hábito internalizado. Isso. Né? Às vezes o pessoal pergunta, mas sua casa é tão arrumadinha. Né? Né? Mas como é que você consegue fazer isso? Limpando. Como é que ela fica tão arrumadinha? Organizando. Né? Então, tem trabalho aí por trás? Lógico que tem. Lógico que tem. Agora, isso é um processo de convivência e de acerto. Quando se fala não apertar mais esses laços, né, nós vamos ter os laços, inclusive, dos afazeres domésticos. Que faz parte do processo de convivência. Claro. Então, nesse momento, marido, mulher, homem, mulher, filhos, tem que estar de braços dados para apertar os laços para que não pese para ninguém. Exatamente. E uma das coisas que a gente observa nesse momento é estar cuidando do lado espiritual. Isso, fundamental. Fundamental mesmo, porque muitas das vezes nós vamos observar que muitas casas terminam entrando nesse horror das coisas que têm que ser realizadas e só se preocupam com o dia a dia da matéria. É a limpeza, a alimentação, é o cuidado disso, é aquilo, né? Se antes a gente, enquanto casa espírita, orientava, e os espíritos são muito claros,
que o culto no lar, pelo menos uma vez por semana, nesse momento em que a gente tem, vou colocar aqui entre aspas, né, tem mais tempo dentro do lar, vamos intensificar. Em vez de uma vez por semana, pelo menos 2, se possível 3 vezes. Quem conseguir, todo dia, leitura do Evangelho. Ai, Marco, eu preciso diário. Entendeu? Eu acho que você também cria hábito. Entra no piloto automático. O Evangelho é um alimento que a gente precisa diariamente. E na hora que a gente traz essa questão do Evangelho para o nosso dia a dia, nós estamos pedindo o apoio da espiritualidade para estar fazendo a luz acender dentro do nosso lar. É uma maneira de nós apertarmos esses nossos laços de forma espiritual. Também. E óbvio, quando se acende a luz, a sombra some. Né? Então, para as famílias que estão tendo dificuldades, não tenhamos dúvida. Os companheiros da espiritualidade que não querem que aquela família dê certo, vão estar intensificando esse processo. Se nós, nesse momento, estivermos acendendo a luz por meio do Evangelho no lar, o que é que acontece? Esses companheiros que estão ali a nos induzir para um processo de confusão, terminam sendo afastados por uma questão espiritual mesmo. Eles não conseguem adentrar o nosso lar porque nós, vou colocar entre aspas, os expulsamos porque acendemos uma luz. Isso. E às vezes até despertado, né? Aquela entidade. Exatamente. Né? Então é um processo que a gente tem que aproveitar. Deus não faz nada em vão. Nada. Esse Tudo é um momento, né? Esse é um momento de exceção que está sendo permitido nessa nossa encarnação, que tem que ter aprendizado. Com certeza. Né? E o aprendizado é de fortalecimento dos laços familiares. Para quem tem dificuldade, vai ter que estar dizendo cada vez mais, assim, meu Deus do céu, me fortaleça para dar certo. Né? E marca uma oportunidade, né, para pai ou mãe que estão afastados dos filhos, descobrirem seus filhos. Perfeito. Porque eu atendo muita gente que os filhos dizem assim, meu pai não tem tempo para mim, ele não me enxerga. A minha mãe só dá bronca. Entende? É muito sério. Né? E por isso que esse momento tem que estar sendo facilitado a convivência. Isso. Eu diria que o foco agora é exatamente esse. Não é viver embaixo do mesmo teto. Isso é o que acontecia antes. O momento de agora é de conviver. Né? É de estar conhecendo, trocando ideias, abraçando. A gente vai estar dentro de casa com o nosso filho, com a nossa esposa, tem que estar abraçando, lógico. Vai estar todo mundo protegido. Né? A distância são com as pessoas que estão lá do lado de fora. Lá de fora, é verdade. Né? Para quem está dentro do lar, é de aconchego. Isso. É de abraço, é de carinho. Até você inventar uma comida é uma forma de carinho. Perfeito. Você inventar qualquer coisa dentro de casa envolvendo filhos e companheiros, fica gostoso, não é verdade? E até mesmo numa situação dessa, isso que você falou que é bacana, né? Da mãe chegar para os meninos e falar assim, opa, hoje vocês vão aprender a fazer arroz. Né? Olha só que coisa bacana. Né? Ah, mãe, não quero aprender. Tem que aprender, vamos lá, hoje o trabalho é seu, porque semana que vem quem vai fazer arroz é você. Entendeu? Exatamente. E começar a fazer um trabalho assim. Ensinar os filhos a cozinhar ovos. Parece que cozinhar ovo é a coisa mais fácil do mundo, né?
E não é Mas não, tão simples. não, tem ciência, tem ciência. É, Tem que pôr água para ferver, tem que ver a quantidade de tempo que o ovo vai ficar lá dentro, quando tirar água fria imediato, né? Vocês têm toda uma estrutura no saber cozinhar ovo, não é isso. simplesmente pôr o ovo lá e pronto, daqui a pouco fica muito duro, fica muito mole. Ou seja, são momentos de experiência em família que, se soubermos aproveitar, apertando esses laços nesse momento de recolhimento, isso vai ficar guardado na imagem dos filhos. Para o Isso vai resto da ficar vida. guardado para o resto da vida, né? Os nossos E, filhos e o daqui a pouco. aprendizado? E o aprendizado tem preço? Exatamente. Imagina, Cristina, daqui a 60 anos, os nossos filhos contando para os seus netos. Ah, meu neto, no início do século teve um momento em que a gente teve que ficar trancado dentro de casa. Eu lembro que minha mãe aproveitou aquele momento e me ensinou tal coisa. Isso. Foi tão gostoso o papai dentro de casa, né? Que o papai estava trabalhando dentro de casa, mas ele parava, depois vinha se divertir com a gente. Imagine isso na memória de um senhor de 70 anos, daqui a 60 anos para frente. Não? Então, é o saber aproveitar. Nós temos que estar trazendo isso, porque se nós formos ver, e aí é trazendo o início da nossa vida aqui na Terra, quando nós estávamos lá na espiritualidade, quando Sim. chegou o momento dos companheiros espirituais dizerem: Marco, você vai voltar para a Terra, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Identificaram quem seria meu pai e minha mãe. Sim. A família, ela é pensada no plano espiritual, né? Emmanuel, na questão 175 do Consolador, nos coloca isso muito claro, que o Instituto Familiar é organizado no plano espiritual. A gente não vem assim em qualquer casa, em qualquer casal. Isso é pensado. Da mesma maneira que é idealizado no plano espiritual, quando nós estivermos adultos, quem será a família que nós vamos montar? É verdade. É idealizado quem será a minha esposa, meu marido, quem serão meus filhos. Porque Óbvio, tem um plano, né, de evolução de vida. tem. Lógico que aqui a gente não vai estar trabalhando, porque às vezes nem tudo que é planejado ocorre, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, É e claro. apesar de ter sido planejado uma coisa, nós nos direcionamos para outro caminho. Isso também pode existir, né? Mas que existiu um planejamento nesse sentido, não resta dúvida nenhuma, né? Então se nada acontece ao acaso, e esse é uma base que a doutrina espírita nos coloca muito claro, tudo tem uma razão de ser. E se nesse momento a gente está nessa nossa família, mas não é a família que eu queria, mas é a família que você queria. Como é que Chico dizia? Exato. Né? Mas é a Lembrou, família que não lembrou? né? Nascestes na casa, na família, tudo que a gente tem é o que a gente precisa. Exatamente, né? É o que a gente precisa. Eu até gosto de dizer que é a que a gente precisa, não a que a gente merece. Exatamente. Porque se fosse por merecimento, é muito provável que a nossa situação estaria pior. Pior. Não é? Então, É triste, mas é verdade. para aquele que está reclamando, né, preste atenção. Porque o seu merecimento talvez fosse muito pior do que o que você tem hoje em dia, né? Então por mais dificuldades que a gente tenha nesse momento, que a gente esteja passando, vamos estar rendendo graças. A gratidão a Deus de ter condição de estar passando por essas dificuldades. Lembrando que Deus não nos dá um peso maior do que aquele que a gente possa carregar. Nunca. Verdade. Nunca. Né? Então, dificuldades vão acontecer? Vão. Lógico que vão. Isso faz parte das nossas provas. É verdade. Não? Faz parte das nossas provas. Agora, lógico,
Se não soubermos aproveitar as provas, aí as coisas ficam mais difíceis. Porque a gente vai ser reprovado na prova e temos que passar por ela tudo de novo. Aí se torna sofrimento expiatório. Entendeu? Então, aproveitar. A ideia de aproveitar até as dificuldades que estamos tendo como provas para burilamento espiritual. E agradecer isso. Valorizar as pequenas coisas, enxergar os valores da vida e de tudo que constitui essa vida, não é verdade? Sempre, sempre, sempre. Né? Lembrando a base. Nada acontece se a gente não precisar passar por isso. Nada. Verdade. Nada. Entendeu? Então, até mesmo as dificuldades que ocorrem e que nesse momento a gente ainda não compreende, tenha tranquilidade e fé em Deus. Porque Deus cuida. Deus cuida. Tolerância. Né? E é muito interessante que o pessoal fala assim, Senhor, dai-me paciência. Muito cuidado com o que a gente pede. Porque quando a gente pede paciência, o que é que aparece na nossa vida? Dificuldades. Dificuldades para lhe testar. Para firmar a paciência. Porque se você pede paciência e quer estar no mar morto, onde não tem onda nenhuma, você vai mostrar que tem paciência como? Não tem como, né? Então a paciência vai ser naquele mar revolto, nas dificuldades que vão aparecer, para mostrar que você já está sendo uma pessoa paciente. Entendeu? Então Deus nos escuta. Se a gente está passando por dificuldade, vamos pedir ajuda e Ele vai nos ajudar. Agora, a ajuda que Ele dá não é a ajuda que a gente quer, é a ajuda que a gente precisa. E aí reina a diferença. E essa é a diferença que nós temos que ter muito claro no nosso cotidiano. Né? E por vezes, a gente não sabe o que está precisando. A comparação é uma criança de 4 anos que quer só comer sorvete. E você, como um pai, como uma mãe dedicada, não vai falar, não, você não vai tomar sorvete, você precisa de outras coisas. Né? Mas eu quero. Tá bom, apesar de você querer, você não vai ter. Né? Ou seja... Você coloca limites, né? Exatamente. Os pais sabem nessa hora o que a criança está precisando. Deus sabe o que a gente está precisando. Entendeu? Então, no momento em que a gente precisar, Deus vai nos ajudar. Agora, às vezes não é o que a gente quer. Mas Deus está cuidando. Não tenham dúvida a esse respeito. Sempre. Sempre. Né? Então, nesse momento que a gente passa, nós colocamos que a vida é sempre feita de escolha. E se a sua escolha é ser feliz, vamos estar relembrando que a felicidade só é alcançada quando buscamos a felicidade do outro. E se nesse momento, esse outro do nosso dia a dia tem sido a nossa família 24 horas, né? Vamos aproveitar esse momento mesmo para fazer aqueles que são ao nosso lado serem felizes. Felizes, verdade. Né? E aí eles vão nos ver de maneira diferente. Eles vão ajudar a construir a nossa felicidade. Né? Então, tudo depende exclusivamente de nós. Esse é o foco. Verdade. Essa semana eu atendi uma pessoa que disse, olha, o meu casamento está chegando ao final. E aí eu questionei, né, o que é que ela estava fazendo para rever
e que proposta ela estava lançando para o parceiro para analisarem e poder ressignificar essa relação. E aí você também percebe, que eu queria também que você falasse sobre isso, que a coisa já está... Eu trabalho também com empresas, com consultoria empresarial. Aí eu digo, quando os empresários, algum pergunta, você acha que muitas empresas vão quebrar nesse momento da pandemia? Vão quebrar as que não planejaram, as que não fizeram o seu lastro financeiro, as que não se estruturaram. A mesma coisa é a família, fazendo analogia. A família que já vinha com problemas, agora foi o estopim. Por quê? Pela convivência, não é verdade? Sim. Então, cabe sentar, é o momento de sentar, de olhar, desarmar. Eu acho que tem que desarmar, sabe, Márcio? E olhar um para o outro, o que é que a gente pode trabalhar em cada um para se tornar um ser melhor. Porque se a gente escolher um ao outro, é porque a gente quer ficar junto, não é verdade? Perfeito. Né? E aí entra uma coisa bacana nisso que você está falando, Cristina, que é aí, às vezes, os dois não são competentes o suficiente para estar resolvendo as situações. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Um profissional. Né? Às vezes, uma terapia de casal, uma terapia de família. Outras vezes, é um atendimento fraterno numa casa espírita. Né? São coisas distintas e são complementares. Né? O foco, se você não é espírita, é conversar com o pastor, conversar com o padre para estar ajudando numa situação dessa. Entendeu? Porque nem sempre nós vamos estar sendo autossuficientes para resolver todos os nossos problemas. E o mundo está cheio de gente que vai te ajudar. Tá. Cheio de gente. Então, e tem muita que ajuda mesmo, né? O diálogo fraterno na casa espírita, não é verdade? Marco, queria dizer uma coisa. Daqui a 10 minutos foi quando a gente entrou. Como eu quero que você conclua, e como eu estou muito triste porque você não conseguiu entrar, a gente sai, eu salvo e a gente entra de novo, que dessa vez você vai entrar. Porque até agora, aqui para mim, está girando a internet e você não entra. Tranquilo, vamos dar uma saída e entro de novo. Eu acho que tem uma obsessão aqui entre nós dois. Então eu vou encerrar, salvo, e a gente volta para a gente continuar o papo, tá bom, meu amigo? Perfeito. Pois eu estou encerrando. Vamos lá, todo mundo voltando, para a gente ouvir o nosso querido Marco. Vamos chamar o povo. Ah, Marco, você... Pronto, eu estava mandando aviãozinho aqui para o povo. Vamos entrar, meu amigo. Quero ver você. E tá todo mundo curioso. Quem é esse Marco? Oi. Estou aqui. Pois é, e continua lento, mas vamos falar. Eu acho que agora vai. Gente, hoje é a primeira vez que está acontecendo isso. Delma está dizendo que a dela está péssima também. E é aqui vizinha do meu prédio. Deve ser o meu bairro, deve estar acontecendo alguma coisa. Perfeito. Porque não pode. Agora eu entro, né, meu amigo? E por que você não entra? Eu acho que o problema é com o Planalto. Quem sabe? Eu acho que é ali, sabe? Pelos 3 poderes. Tá certo.
né? Mas deleta isso, vai. Vamos lá. Né? Então fala aí do lar como a primeira escola, como um santuário, como a seara realmente do Cristo não tem fronteiras e começa dentro do lar, não é verdade? Não tenha dúvida. Uma das coisas que eu tenho firmado muito nesse nosso momento em que a gente se encontra nessa situação é trazer uma visão do nosso querido Kardec, quando na Revista Espírita de 1865, no mês de agosto, ele traz uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire faz uma dissertação sobre a caridade na família. Isso. Olha só, interessante, caridade na família. A doutrina espírita veio mudar um paradigma até então, que para se alcançar a salvação, você tinha que ter fé, você tinha que estar frequentando a igreja. O que a doutrina trouxe, fora da caridade, não há salvação. Isso. Né? Isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que fala não saiba a nossa mão esquerda que faz a direita, tem uma mensagem que fala que a caridade é a chave do céu. E Lacordaire, em 1865, ele vem explicar o que é essa chave do céu. E fala da caridade, estabelecendo que a caridade para os pobres, para os miseráveis, a gente tem que estar ajudando, auxiliando, né? De uma maneira geral. E no finalzinho da mensagem, ele mesmo se questiona. Se nós estivermos fazendo essa caridade, nós vamos estar quites junto à nossa família? Boa pergunta. Olha só que interessante, né? Muito. E o próprio Lacordaire responde que não. Olha só que interessante. Não. E ele chega a dizer assim, não, evidentemente que não, senhores. Porque no momento em que você se coloca para fazer a caridade tem que ter uma hierarquia e estabelecer uma prioridade. Estranho, né? Caridade muito. Tem que ter prioridade? Tem. Lacordaire, Revista Espírita, agosto de 1865, no texto A Chave do Céu. Né? E que prioridade é essa? E aí é onde entra o nosso querido Lacordaire. Ele fala assim, ó, vossas esposas, e vamos traduzir isso para os dias atuais, né? Vossos cônjuges e vossos filhos são os primeiros pobres que deveis atender. Olha só que interessante. Muito bacana. Vossos cônjuges e vossos filhos são os primeiros pobres que deveis atender. 2. Antes e depois desses, porque muitas vezes se a gente ainda não tem um cônjuge, não tem a nossa família formada, né, nós vamos estar, antes de criar essa nossa família, é onde a Lacordaire fala assim, antes e depois desses, aquele que vos deu a vida, vosso pai e vossa mãe têm direito à sua solicitude. Então, ó, na hierarquia da caridade, cônjuge e filhos, pai e mãe. No terceiro degrau, Lacordaire vem e nos coloca os irmãos consanguíneos. Os irmãos consanguíneos merecem também a nossa caridade, porque muitas das vezes, quando a gente está aí do nosso lar, né, da casa dos nossos pais, a gente esquece muitas das vezes nossos irmãos. Ou até mesmo quando estamos dentro da casa dos nossos pais, pelas dificuldades que nós temos com os nossos irmãos, a gente não quer conversar com ele, briga, chateado e assim por diante. Né? Então, vejam só a prioridade, a hierarquia que Lacordaire nos traz para a caridade. Esposa e filhos, pais e mães, irmãos consanguíneos. 4, os amigos do coração. Olha só que bacana. Bacana. Quem são os amigos do coração? É a família espiritual que a gente identifica aqui na Terra. Nossa, que lindo. Né? E 5, aí sim, Lacordaire faz a grande revelação. Depois que você atender todos esses 4, vá auxiliar os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só que interessante. O que a gente tem visto nos dias de hoje
é que nós temos muita gente auxiliando os pobres, auxiliando os miseráveis, e esquece da sua família. Né? Literalmente esquece. E esquece por quê? Porque é muito mais fácil você fazer a caridade com um desconhecido do que com alguém que convive contigo no dia a dia e que está tendo problema contigo. Só que a doutrina espírita nos traz que o fato de você ter sido colocado num ambiente de convivência com alguém tem uma razão de ser. E essa convivência tem que estar sendo facilitada para que o processo do amor, da fraternidade venha a ser alcançado. Esse é o princípio básico. Então nesse momento da pandemia, do Covid, do recolhimento no nosso lar, o nosso foco de ação tem que ser a nossa família. Nós temos que voltar para dentro dos nossos lares e aproveitar esse momento oportunizado por Deus para atender às dificuldades que até então, às vezes, eram camufladas pela nossa situação de fuga do ambiente doméstico e que agora não tem mais como fugir. Então vamos enfrentar, vamos apertar esse nosso laço. Quando as dificuldades acontecerem, peçam ajuda, mas busquem fazer com que essa empresa chamada família dê certo e não abra falência. Essa é a nossa mensagem, né? Fechando esse nosso momento. Marco, e eu queria só lhe colocar uma coisa que eu acho muito interessante, que é o pai é tão perfeito em tudo que ele faz, porque essa puxada de orelha, mas ela foi elegante. A gente é que demora a entender, né? Sim. Né? Tem nem dúvida. Isso. Né? Então é o saber mesmo. A gente tem que saber aproveitar. Tem que saber aproveitar. Papai do céu está nos dando uma oportunidade ímpar. Infelizmente, nem todos vão saber aproveitar. Né? Então, mas para aquele que estava nesse momento de dificuldade, repense um pouco. Né? Veja se a dificuldade, na verdade, em vez de estar no outro, se não está em nós próprios. Porque é muito fácil a gente julgar o outro achando que o outro é o problema. Quando muitas das vezes o problema somos nós. Somos nós, verdade. Então, e na hora que Fala, né? Pode falar. Na hora que a gente analisa essa situação e se deixa levar por uma situação de compreensão da nossa dificuldade pessoal e ver que o problema não é o outro, mas nós que estamos chorando, metade do caminho da solução já começa a existir. Entendeu? Isso é bem interessante, porque, veja, aquilo que eu estava colocando. Em casa, cada um pega seu prato e vai para um ambiente e fica lá na frente da televisão ou do computador e as pessoas não se encontravam. Mas isso não estava acontecendo só nesse nível. Estava acontecendo e que as pessoas queriam ficar fora de casa, as pessoas não queriam ficar com os familiares. Uma vez eu ouvi de um jovem dizendo assim: está difícil voltar para minha casa. Eu não encontro prazer na minha casa. Então, veja, na sua fala agora, o pai é tão perfeito que ele disse: eu vou colocar alguma coisa na terra que assuste vocês e vocês sejam obrigados a conviverem com aquelas criaturas que vocês assumiram o compromisso, que vocês precisam vencer suas imperfeições para suplantar as dificuldades. E só tem um jeito: o medo. É o que está acontecendo. Deus escreve certos por linhas tortas, como muitos diriam, né?
É Então, verdade. é saber esse momento em que a gente está e entender a mensagem. Literalmente entender a mensagem. O recolhimento no nosso ambiente doméstico, com certeza, para muitos, nunca seria a opção. E por isso mesmo, hoje é uma obrigação. Então, pegando um ditado popular, se alguém te deu um limão, faça, pois, uma limonada. Então, em vez de você estar reclamando do azedo, né, pegue Isso. essa fruta e faça um refresco bacana que vai estar facilitando e matando a sede de todo mundo. As dificuldades vão existir? Vão, lógico que vão. Né? É verdade. Entretanto, relembrando, não existe fardo que a gente não consiga carregar. Não existe. Se É a verdade. dificuldade está ali, é porque a gente tem condições de tocar para frente. Lógico, lógico. Muitos não vão querer. Muitos não vão querer o esforço, não vão querer se empenhar nesse sentido, não vão querer buscar ajuda. E, às vezes, sozinho não dá. Né? Às vezes, sozinho não dá. Então, É se nós verdade. estamos sendo incompetentes para resolver alguns problemas familiares, a nossa fala, novamente, busque ajuda. Busque ajuda. No mínimo, e aí fica como orientação para a leitura hoje, depois que a gente terminar esse nosso momento, a questão 495 do Livro dos Espíritos. Boa. 495. E por que essa questão? É a questão em que há uma resposta de Santo Agostinho e São Luís, que falam do anjo da guarda. Boa. É uma resposta longa. Mas ele nos estabelece que nós pouco nos ligamos a esse ser que Deus colocou ao nosso lado o tempo todo para nos orientar, nos ajudar. E Santo Agostinho ainda nos fala que se soubéssemos aproveitar esse ser espiritual, a nossa vida seria totalmente diferente. Vejam só que interessante, né? Seria Muito boa totalmente diferente. Então o anjo da guarda é o nosso amigo. Isso. Se a gente não tem ainda a intimidade que deveria ter com ele, né? Hoje, na hora que a gente for colocar a cabeça no nosso travesseiro, chama ele do seu lado. Traga ele para o seu coração. Né? E como todo amigo gosta de ser chamado por um nome, a partir de hoje, dê um nome para esse seu anjo da guarda. Isso, muito bem. Dê um nome, batize ele com um nome, né? E quando as dificuldades acontecerem, chama ele, chama ela. Né? O meu, por exemplo, se chama Jorge. Aos 14 anos, eu o apelidei de Jorge. Né? Ótimo, ótimo. E todas as vezes que as dificuldades aparecem, na família, no ambiente de trabalho, diante de qualquer situação... Seja onde for. Jorge, vem cá, me ajuda nessa solução. O que é que eu vou fazer? Né? E as ideias começam a aparecer na nossa cabeça, porque esse amigo vai estar ali do seu lado. Entendeu? Então, usem nesse momento em que precisamos apertar mais esses nossos laços, essa proposta. E aperta também com o amigo, né? E muito, e muito. Ok? Muito importante. Essa dica agora que você deu foi fantástica, porque a gente sempre fala nos amigos espirituais de Divaldo, de Chico, das pessoas que tiveram um trabalho significativo e que a gente tem como referência, mas a gente não pode esquecer que todos nós temos também os nossos amigos. Todos nós. E agora, lembre de André Luiz, né? Quando ele estava sendo orientado, o que era que os mentores diziam? André,
na hora do evangelho, quando convidava o mestre e os amigos. Nós estamos sendo convidados. Então, se você não convida, eu digo muito assim, abra a porta do seu coração, da sua mente e da sua casa, para que Jesus adentre. Se a gente não permitir isso, fica difícil. Com certeza, com certeza. Então, meu amigo, que bom que você trouxe ensinamentos para a gente, reflexões maravilhosas. Eu vou lhe fazer um convite, porque já estava programado. A gente fez uma campanha agora, antes da semana, para a gente fechar 1.000 inscritos no canal do YouTube do nosso lar. E a gente conseguiu isso. Então, a gente está inaugurando terça-feira e eu estou convidando todas as pessoas que participaram da semana e o presidente da FERN, Éden, que você deve conhecer. Muito. Aí, Éden, Cris, estou dentro. Aí, Sandra não quis vir porque ela disse, não, chame Éden, que Éden domina. Qual é o tema? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, de Humberto de Campos. É mesmo o Brasil, é mesmo o coração do mundo, pátria do evangelho. Aí a gente vai fazer esse debate no canal para inaugurar. Bacana. Se por sexta-feira à noite estiver com tempo, eu mando todas as coordenadas para você e a gente vai ser um prazer muito grande. E aí a curiosidade das pessoas, como a minha, de estar tete a tete com você, ficamos frustrados hoje. É uma pena. É uma pena. Eu preferia que você aparecesse, não eu. Mas, infelizmente, eu não sei o que houve, né? Acredito que deve ser alguma coisa que a gente não entende, mas depois a gente entende. Tranquilo. Relaxa. Aí, veja, só para fechar aqui com você, como eu estava resolvendo, como eu disse a você, 16 horas, trabalhando, pesquisando, arrumando a parte toda de divulgação, aquelas coisas todas. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, que eu faço meu evangelho todo dia, e faço minhas preces, aí eu durmo. Aí, ontem, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acordo 1h da manhã, com aquele pensamento repetitivo. Aí eu disse, eu já sei, eu vou levantar, peguei a luz do telefone, iluminei o bloquinho com a caneta e anotei tudo. E por incrível que pareça, eu recebi toda a organização, a inspiração de como organizar esse encontro no YouTube terça-feira. Você acredita isso? Que maravilha. Aí, no final, você está vendo? Sim. Entrou agora, olha só. Marco, que coisa incrível. Gente, pelo amor de Deus. O que é isso, hein? Eu acho que eu fiquei falando, eu não sei porque eu fui falar de ontem, de toda a energia que eu levantei, e aconteceram duas coisas interessantes. Eu levantei a primeira vez, como a gente teve ontem com uma pessoa, uma quantidade muito grande, que ele é muito conhecido no Brasil, que é Vitor, a gente teve uma quantidade recorde, 262 pessoas entraram na live. Que bacana. Aí a gente fez eu acordei com uma frase linda. Aí eu tenho mania de dizer assim, quando eu acordar amanhã eu anoto. Aí o meu amigo faz, levante que você não vai lembrar amanhã. Aí eu levanto dormindo. Eu levanto sonolenta e escrevo. Aí dá certo. Pois veio uma frase belíssima, belíssima. Depois eu dormi de novo, aí veio todo o canal, como eu organizar a fala de vocês, de acordo com o perfil de vocês. Eu achei interessantíssimo. Então, eu não sei porque eu comecei a contar isso,
e você entrou. Depois de uma hora, né? Olha só. Tu já pensaste um negócio desse, meu amigo? Mas que bom que você entrou. Pelo menos para se Gente, despedir, olha com esse só. rapaz, que ele é... Olha, já botaram aqui que você é maravilhoso. Sandra é suspeita, né? Sandra é suspeita. Eu disse, você é suspeita. Aí ela deu risada hoje. Hoje a gente trocou figurinha, né? E aí Eden vai estar com a gente falando sobre Brasil, Coração do Mundo, que é uma obra fantástica, né? Aí, é mesmo? Vocês é que vão me dizer se é. Tá certo? Perfeito, Combinado? perfeito. Quer fazer aí um fechamento bacana, até falando, sabe, também da sua experiência na FEB, nesse departamento, nessa diretoria de família, que eu acho fantástica. Perfeito, né? Aí, um pouquinho antes disso, só uma mensagem para nossa querida Rafaela, que colocou ainda há pouco que perdeu o pai, tem 7 dias aí né? Só a tranquilidade, Rafaela, a gente não perde. Às vezes, as pessoas antecedem um momento de retorno ao nosso lar verdadeiro. Se nós formos verificar, esse nosso momento aqui na Terra, ele é passageiro, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Mas dia menos dia, todos nós vamos estar retornando. E é muito, apesar de toda dor, é dor mesmo. Eu já perdi o sentido que a gente fala no cotidiano, né? Os meus pais, o meu pai foi na frente da gente o ano passado, minha mãe tem 4 anos, né? Ambos por situações de câncer, mas com a tranquilidade que a doutrina espírita nos dá, é a felicidade que a gente tem da convivência ao longo de toda a nossa existência. Então, em vez de estar trazendo, apesar de toda dor que a gente sente da saudade, da convivência com esses irmãos que partem antes de nós, temos que trazer ao nosso coração a questão da felicidade que Deus nos oportunizou do convívio com Ele durante o tempo que foi permitido que eles estivessem conosco. Isso. Então, a proposta é exatamente essa. A gente não perde. Na verdade, a gente ganhou, às vezes, dezenas de anos com essa pessoa, né? E eles simplesmente, nesse momento da vida, foram na frente. E muitas das vezes para preparar o espaço para nos receber daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, daqui a algumas semanas, né? Lembrando que ninguém, quando não pelo suicídio, ninguém vai antes do tempo. É verdade. Ninguém vai antes do tempo, né? Então, se ele foi, nesse momento, por um processo de doença, por uma questão de idade, seja lá o que for, é porque estava na programação. É o que a doutrina nos coloca com muita tranquilidade. Então, apesar de toda dor, porque dói, né, a separação. Um filho, quando viaja, vai para um outro país, isso dói na gente? Imagine um ente querido ao nosso coração viajar para o plano espiritual, né? E que às vezes a gente não vai ter o contato do nosso dia a dia com ele. Dói bastante. Né? Mas a doutrina está aí de mostrar esses laços que a gente aperta, firma, eles continuam existindo porque os laços são espirituais. Não são laços da matéria. Uns vão, outros chegam, né? E o processo dessa ida e vinda acontece o tempo todo. Então é ficar feliz por conta da experiência que a gente teve com esses nossos irmãos, pai, mãe, filhos, que às vezes é mais dolorido quando eles vão antes da gente. É verdade. Né? Mas sempre ter um sentido de gratidão, de agradecimento a Deus pela oportunidade que foi dada da convivência, que pode ter sido muito longa ou pouco que seja, tá? Mas a convivência que nos foi permitida junto com eles. Tá?
E que a separação é física, né? Espiritualmente estamos unidos pelos laços de amor. Isso é muito importante, a gente ter essa visão, né? E ter muito claro, né? O sentimento agora tem que ser o sentimento de gratidão, o sentimento de saudade, e não um sentimento de sofrimento, porque eles percebem, né, esse nosso sentimento. E se a gente ficar no sofrimento, relembrando, a dor é natural. Vai doer? Vai. Daqui a pouco, essa dor se transforma em saudade. Isso. Mas não permita que essa dor fique num sofrimento. Né? Num sofrimento, porque essa dor, sofrimento, vai impactar nos que partiram antes da gente. Não? Esse laço, ele existe entre os nossos corações. E os companheiros que foram antes de nós, vendo o nosso sofrimento, também vão sofrer. Os companheiros que foram antes de nós, percebendo a nossa saudade, vão se alegrar. Porque a saudade é uma coisa bacana de momentos gostosos que nós tivemos. E demonstra que a gente gostaria que aquilo fosse de novo. Então isso não é sofrimento, é saudade. É verdade. Entendeu? Então saibamos aproveitar, inclusive, esse momento no recolhimento, para poder fazer dessa nossa... Travou, Marco. Estava indo bem. Aham. Isso mesmo. Olha, muito boa essa reflexão, né? Porque quando a gente... Eu gosto muito, como eu já perdi, talvez ajude a nossa querida irmã, como já foram muitos entes queridos meus antes de mim, graças a Deus, porque eu pude me fortalecer conversando, fazendo prece, mandando flores. Então, quando a gente interage, fica mais fácil as dificuldades para suplantar a dor da separação, né? Física, porque espiritualmente estamos muito próximos. É lógico. Então, isso... a gente sempre lembra daquela passagem de Jesus, quando ele parte, e ele acompanha a mãezinha dele durante muito tempo, né? E Humberto de Campos conta, quando ela está no mercado, todos aqueles viandantes iam pedir a benção dela, para que ela falasse de Jesus. Está me ouvindo, Marco? Tranquilo. Aí, é porque está tendo uma microfonia. Aí, veja, quando Jesus se aproxima e ela sente a energia dele, a vibração, que olha para ele, vê as mãos com a vermelha, olha para os pés e diz, meu filho, minha mãe, e ela desencarna nos braços dele. Então, veja, quando a gente entende que os nossos entes queridos não vão nunca nos esquecer como a gente não os esquece, e que ao invés da gente sofrer, mande palavras de incentivo, mande palavras de carinho, de afeto. Eu mando nos aniversários de cada um. Eu converso em qualquer festividade, eles estão, eu incluo todos eles. Então, graças a Deus, isso fortalece a gente e isso faz muito bem para eles que estão do outro lado, na esfera espiritual. Então, meu amigo, quer fazer as suas considerações finais? Né? Seria fazer o princípio mesmo do que a gente até já colocou, né, Cris? A proposta da família, ela foi idealizada muito antes de nós nascermos. Sabíamos que, em muitos casos, não ia ser fácil. Entretanto, Deus não dá peso maior do que o que a gente possa carregar. Se as dificuldades estão acontecendo, a gente consegue. Né? Podemos não querer enfrentar os problemas.
questão de escolha. Mas toda escolha tem as suas consequências. E, às vezes, essas consequências é adiar alguma coisa que precisaria estar sendo resolvida. Então, o princípio básico agora é o quê? É aproveitar a família. É uma família difícil? É a que a gente precisa. É verdade. Não era a família que eu queria. Meu amigo, foi essa que você fez por merecer nesse instante da vida. Né? E na hora em que a gente foge das possibilidades de resolução, estamos única e exclusivamente adiando a situação do problema em si. Então, enquanto mais cedo a gente resolver as nossas dificuldades, seja com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os primos, com os tios, facilita. Até por uma coisa muito simples. Quando chegarmos ao final de nossa existência e percebermos que em breves dias vamos estar voltando para o plano espiritual e essa consciência é colocada que a gente termina tendo, o que pesa na nossa consciência são os relacionamentos familiares. Né? O que pesa são os relacionamentos familiares. É um problema que você teve, às vezes, com o irmão há 30 anos e, por conta disso, nunca mais conversou com ele. É uma dificuldade que você teve com o seu pai e, por isso, saiu de casa e há 50 anos você não quis mais vê-lo. Isso é o que vai pesar. É a situação de um problema que você teve com uma esposa e você foi incompreensível, terminou se separando, reconheceu o erro e nunca mais a procurou. Vai pesar. Então resolvam as pendências enquanto estamos a caminho. Né? Nas falas de Jesus. Resolvam enquanto estamos a caminho. Porque depois que o caminho fechar, vai ficar mais difícil. É verdade. Então, dificuldades vão acontecer. Agradeçam a possibilidade de estarmos enfrentando essas dificuldades. E, se está difícil sozinho, peçam ajuda. Mas a ideia é da gente buscar resolver. Apertem esses laços, porque a família vale a pena. Porque o melhor é viver em família. Sempre, 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 sempre. Meu beijo para todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Cris, obrigado pelo convite. E nos veremos, então. Vamos nos ver, sim. Quero agradecer a cada um que veio aqui durante a semana inteira, em especial a nosso irmão Marco, que fechou brilhantemente sobre esse final agora foi lindo. Aperte esse laço, porque o melhor é viver em família, de verdade. E agradecer a cada uma de vocês que colocaram palavras gentis. É gratificante uma casa que se aproxima, uma jovem senhora, se aproxima dos 40 anos, 37, né? Então já tem bastante história ao longo desses anos. E a gente fica muito feliz porque cada um que foi convidado foi pensado com muito carinho mesmo, de forma muito especial. Então, que a gente possa, Marco querido, terça-feira se encontrar e vamos aproveitar e fazer uma vibração pelo planeta. Você quer fazer, por favor? Vamos lá, então. Obrigada. Aproveitemos, então, meus amigos. De corações abertos, mente centrada no nosso Criador. Agradecemos a oportunidade da vida. A condição que hoje temos, muitos em dificuldades, é verdade. Mas bem sabemos que tudo é um processo de aprendizado. E temos as ferramentas, temos as condições que nesse momento se faz necessária a nossa evolução espiritual. E conscientes assim, Senhor, e confiantes de que Tu cuida de cada um de nós, é que rogamos as Tuas bênçãos
para esse nosso planeta. A terra que nos abriga, possa, Senhor, receber a tua paz. Em todos os locais, os mais distintos que sejam, os mais distantes, para aqueles com dificuldades, que ainda não te compreendem, para aqueles que ainda, no processo da vida, têm como princípio de convivência o querer vencer com suas posições pessoais. Possa, Senhor, aclarar em suas mentes, em suas consciências, a proposta de que o outro tem que estar sendo o nosso foco de vida. Que o outro tem que estar sendo a nossa verdade nesse mundo. Agradecidos, ó Jesus, pela família que temos. Agradecidos pela força que recebemos do teu Evangelho para podermos passar por essas dificuldades, que muitas das vezes ainda não encontramos as respostas do porquê elas existem, mas conscientes de que tu estás conosco o tempo todo, é que novamente te agradecemos a oportunidade de aqui estar e dizendo muito obrigado por tudo e graças a Deus. Então, em nome de Jesus e da equipe espiritual da nossa casa, a gente agradece com os corações cheios de alegria por esse momento lindo de encerramento. Beijo no coração, meu amigo. Fique com Deus. Que Deus abençoe também a sua família linda. Muita paz. E vamos estar terça-feira, você, André, Roberto, Éden e Vitor. Vai ser interessante, vai ser bacana, tá bom? Perfeito. Nos veremos Fique então. com Deus. Beijo. Meu pai, obrigado. Fique com Deus. Até mais, pessoal. Paz no coração. Até segunda-feira, gente. E quem puder, assine e se inscreva no nosso canal para a gente entrar terça-feira, tá bom? A gente vai divulgar. Beijo grande. Fique em paz.